Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Estamos aqui diretamente da congregação de Iguatu para o Brasil e o mundo. Acompanhe aí na sua Bíblia, no livro de Neemias, capítulo 4. Neemias, capítulo 4. É a mensagem de hoje. Neemias, capítulo 4. Encontraram aí? Neemias, capítulo 4. Neemias, capítulo 4. Conseguiram? Neemias, capítulo 4. Vou pegar aqui uma toalhinha para mim. Essa aqui não. Neemias, capítulo 4. Pronto? Imaginem uma cidade com uma muralha bem grande, fortificada, fortalecida, com soldados à frente para se proteger. Imagine também muitos inimigos dessa cidade. Preste atenção. Os inimigos têm uma ideia. Nós não temos como passar por aqui porque essa cidade tem essa muralha e ela é muito fortificada por soldados inimigos. Como é que a gente pode fazer? Nós vamos enviar espiões, e eles vão se fingir como habitantes da cidade. E aí a gente vai se infiltrar nas famílias. Se nós enfraquecermos as famílias dessa cidade, toda a cidade será destruída. Eles tiveram essa ideia. Irmãos, pode parecer uma história, essa que eu estou contando para vocês, mas é exatamente o que às vezes o inimigo faz. O inimigo, ele entra nas famílias para destruir. E ele entra sem as pessoas perceberem. Ele entra para destruir o casamento, ele entra para destruir os filhos. Aqui no livro de Neemias, capítulo 4, versículo 14, diz assim, inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos de quem? Do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Diga glória a Deus. Primeira coisa que você precisa entender: um homem que não luta por alguma coisa não vive. Neemias sabia disso. Neemias era um profeta que veio para reestruturar a cidade de Jerusalém. E quando ele viu a cidade, ele ficou muito entristecido e chorou. Então ele foi a cada homem e disse: vocês precisam lutar. Se vocês quiserem reerguer
os muros novamente de Jerusalém, vocês têm que lutar por alguma coisa, ou pelos filhos de vocês, ou pelas mulheres, ou pelas casas, ou pelos irmãos. Todos temos que lutar. Então hoje, irmãos, o Espírito Santo convida eu e você a lutar pelas nossas famílias, lutar pelas nossas casas, lutar pelas nossas esposas, pelos nossos irmãos, pelos nossos parentes. Temos que lutar, irmãos. Um homem que não luta por nada, ele está morto. Temos que levantar oração, levantar clamor, jejuar, ler a palavra, buscar no Senhor, e a nossa família será restaurada no nome do Senhor Jesus. Essa campanha de domingo e de terça-feira, em especial no dia de hoje, terça-feira, Minha Família no Altar de Deus, ela nasceu no trono de Deus, essa campanha. Porque nós já temos testemunhos. Temos testemunhos de pessoas tocadas, de familiares tocados pelo poder de Deus, irmãos. E eu tenho mostrado isso aqui. Então, o inimigo, ele quer derrubar a nossa casa, a nossa família, quer desfazer a família. Nós temos que conhecer quais são os inimigos. Que inimigos são esses? Primeiro inimigo, a falta de comunicação. Uma família que não tem comunhão. O que é comunhão, apóstolo? A palavra comunhão, no grego, nasceu no grego. Ela se chama koinonia. Koinonia quer dizer compartilhar. Se nós não vivermos compartilhando a nossa vida com os nossos familiares, participando com os nossos filhos, o casal ter comunhão, comunicação, conversa. Se nós não conversarmos com os nossos filhos, o inimigo certamente vai destruir a nossa casa. Esse é o primeiro inimigo, irmãos, que vem destruir a nossa família. Levanta a mão direita e diga assim comigo: uma casa que não conversa adoece. Diga assim comigo: uma casa que não conversa adoece. Diga assim comigo: a família que se cala desmorona. Amém, pessoal? Às vezes a pessoa, ela está ali, o marido de um lado, a esposa do outro, cada um para o seu canto, e não tem comunhão, não tem koinonia. Não tem koinonia. Koinonia é comunhão, partilhar, compartilhar. Se nós não estivermos isso, irmãos, dentro do nosso lar, o inimigo vai destruir facilmente. Por isso que muitos lares estão destruídos. Aqui no livro de Gênesis, capítulo 27, não precisa você ir para lá, fala a respeito de Isaac, Rebeca, Jacó e Esaú. E ali eles viveram conflitos. Eles viveram conflitos dentro do lar, dentro da família. Sabe por quê? Porque cada um queria viver sua vida. Irmãos, depois que a gente casa, não existe mais a palavra viva sua vida que eu viva a minha. Não existe isso. Quando a gente casa, nós vivemos a mesma vida. Então não há espaço para esse tipo de frase. Lá em Gênesis 27, nós vemos uma família que entra em conflitos. Isaac, Rebeca, Jacó e Esaú,
Porque cada um pensava diferente. Cada um queria viver de um jeito. Cada um para o seu canto. Sem comunicação. Então, precisamos ter mais comunicação para que a gente não perca a nossa família. Diga glória a Deus. Segundo inimigo, irmãos, você pode abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12. E eu vou falar a respeito do segundo inimigo. Romanos, capítulo 12, lá no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos. E aí você vai encontrar Romanos, capítulo 12. Às vezes a influência maligna do mundo destrói a família. É o segundo inimigo que você precisa entender, a influência maligna do mundo. Porque o mundo, ele quer ditar uma família diferente. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A família ela é constituída por homem e mulher. Glória a Deus, pessoal. Mas o mundo acha isso relativo demais. O mundo acredita que um homem pode viver muito bem com outro homem. E uma mulher pode viver muito bem com outra mulher. E os dois podem ser felizes e não tem problema nenhum. Deus não condena isso para o mundo, mas a Bíblia nos mostra diferente, irmãos. Preste muita atenção qual é o comportamento do crente em relação ao mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de quem? De Deus. Diga glória a Deus. A palavra mundo aqui, do grego, é aion, que significa sistema. O sistema, o mundo, o sistema, se é que vocês me entendem? Quer acabar com a família. O mundo, o sistema das coisas do mundo quer acabar com a família. Então, vou dar um exemplo. Há muitos e muitos anos atrás, quando um homem e uma mulher casavam, gente, era para sempre. Não existia isso de ficar separando, casando, separando, casando, separando, casando. Não existia isso. Hoje, não, se não der certo, nós separa. Não, está errado. Na verdade, a Bíblia orienta que nós devemos casar e só pode separar se for por morte, se for por violência, certo? Ou se for por um outro motivo. Então a gente precisa entender o que a Bíblia diz, né? O apóstolo Paulo, ele diz assim, o homem deve permanecer solteiro.
Se ele não aguenta, que se case. Então, o apóstolo Paulo lhe orienta que o homem deve viver solteiro, mas se ele não aguenta, ele precisa casar. Isso é família. Aí o que é que diz a palavra? Deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá com a sua mulher, e se tornarão uma só carne. Então essa é a orientação de Deus, lá no Éden, lá no jardim, quando nem existia sogra ainda, né? Deus já estava falando. Então, Deus já estava orientando. É porque Adão e Eva não tinham pai e mãe. Concorda com o apóstolo, sim ou não? Mas lá no Éden mesmo, ele já falou para eles dois, ó, tem que casar. Tem que largar o pai e a mãe. Aí eles ficaram sem entender. Como nós vamos largar pai e mãe se nós não temos? Nós fomos os primeiros, né? Só que a gente ia entender depois que a gente lesse e casasse. Então, nós precisamos entender isso no nosso coração. Lembrem-se da experiência de Ló, lá em Gênesis capítulo 13. Não precisa ir lá não. Ló, ele decidiu ir para Sodoma com a sua família, que era um lugar pecaminoso, um lugar errado, que foi destruído por Deus. E Ló quase perdeu sua família completa por causa disso. Então, irmãos, às vezes, fazer a vontade do mundo pode custar muito caro para a nossa família. Custou a esposa de Ló. Você sabe o que aconteceu com a esposa de Ló? Ela foi salgada. Quando Deus destruiu Sodoma com fogo, a mulher de Ló olhou para trás. E o anjo do Senhor disse: vão e não olhem para trás. E ela desobedeceu ao anjo do Senhor. Olhou para trás. Quando ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. E Ló e as suas duas filhas correram para a primeira caverna. E eles moraram lá na caverna. Então, uma história triste como essa, por causa de quê? Por causa da Sodoma, da sedução do mundo. Às vezes a sedução do mundo, irmãos, tem entrado nos lares, através dos programas de televisão, através da internet, através do WhatsApp, através do Instagram, através do Facebook, através das redes sociais imundas, tem entrado nos celulares, tem destruído famílias. Então temos que tomar cuidado com esse inimigo que quer destruir a nossa casa, a nossa família. Amém, pessoal? Se você observar aqui em Efésios capítulo 6, Efésios capítulo 6, versículo 12. Outro inimigo que pode destruir a família, tá? Olha o que é que diz aí, Efésios 6 e 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Sabe o que é que tem acontecido, irmãos? Em muitas casas o inimigo tem entrado e tem usado um ente querido que a gente ama, começa uma discussão, uma briga, e em vez das pessoas guerrearem contra os demônios, estão guerreando contra as pessoas, da própria família, da própria casa. E vira um campo de guerra a casa.
É filho contra pai, é pai contra filho, esposa e marido brigando o tempo todo. O que é isso, apóstolo? É o inimigo que já se infiltrou. É o inimigo que já entrou. Levanta a mão direita e diga: está repreendido em nome de Jesus. Ou seja, gente, presta atenção. A palavra luta no grego é paiê, que quer dizer corpo a corpo. Ou seja, se você não guerrear, não lutar, se você disser, não, isso é normal, isso vai passar. Sabe o que é que acontece? Sabe qual é o problema? Sabe qual é o inimigo? É o relaxamento espiritual. É a pessoa achar que é normal. Não, isso vai se resolver. Isso vai se resolver. Não acredite nas frases demoníacas. Não acredite nessas palavras, porque elas não são sinceras de Deus. Elas não são honestas. A verdade é que um relacionamento se destrói com muitas coisas pequenas não resolvidas. Não é por uma coisa muito grande que acontece. Precisamos aprender a lutar pela nossa geração. Eu quero dar um exemplo para vocês no livro de Juízes, capítulo 2. Eu gostaria até que você fosse até lá. Juízes, capítulo 2. Juízes, capítulo 2. Juízes, capítulo 2. Capítulo 2. Presta atenção no que diz a palavra de Deus. Vocês que me assistem, vocês que estão aqui, ó. Versículo 10. Versículo 10. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Preste atenção. Uma geração lutou pela sua família. Nasceu uma outra geração que não conhecia quem? O Senhor. Então, sabe que o problema pode vir de nós mesmos. Se nós não ensinarmos os nossos filhos a lutar, a ter fé, a buscar. Vocês estão vendo aqui o resultado. Vai acontecer que vai nascer uma geração que não conhece a Deus. Diga misericórdia, gente. E isso é responsabilidade nossa, de ensinar para os nossos filhos, olha, se você não tiver fé em Deus, meu filho, você vai padecer nesse mundo. O seu filho precisa saber que se ele não tiver fé em Deus, a vida vai engolir ele. A vida vai maltratar ele. A vida vai fazer ele chorar. Se ele não chorar aos pés do Senhor, se você não ensinar seus filhos a chorarem nos pés do Senhor, a vida vai fazer eles chorarem. E a fé que nós temos que passar para a próxima geração. A nossa geração aprendeu quem é Deus. Nós temos que ensinar a próxima geração quem é o nosso Deus a eles. Isso é responsabilidade nossa. Diga aleluia. Amém, pessoal? Glória a Deus. Quem está entendendo a mensagem hoje? Glória a Deus. Então, uma família que ela não ora junta, acaba chorando separada. Aprenda isso. Família tem que orar junta, tem que orar unida. Ali na minha casa mesmo, eu tenho pegado a mão da bispa, tenho pegado a mão do Sansão, pegado a mão da Radassa, nós 4, vamos orar. Vamos orar nós 4 filhos. Vamos orar, amor.
Vamos orar. Quem está precisando de oração? Fulano e tal, vamos orar por ele. Nós 4. E oramos, irmãos. Porque família que não ora junto, acaba chorando separadamente. Levanta a mão direita e diga comigo: família que não ora junta, acaba chorando separadamente. Temos que orar, buscar a oração, a intercessão. Diga glória a Deus. E aí o que acontece? O inimigo ele entra e acaba a família desunida. Uma família desunida, irmãos, acaba negando perdão. Aqui no livro de Marcos, capítulo 3, eu gostaria que você fosse comigo até lá. Em Marcos, capítulo 3. Versículo 25, né? Versículo 25. É isso, é? Se uma casa estiver o quê? Dividida contra si mesma, tal casa não poderá o quê? Subsistir. Aí é um ataque grande de Satanás. Se Satanás conseguir dividir a própria família, irmãos, a família se destrói. Então, esses problemas existem e esses problemas vão minando a família. Daqui a pouco está todo mundo frio dentro de casa, desanimado para ir à igreja, desanimado para orar, desanimado para ler a Bíblia, desanimado para jejuar, desanimado para ajudar o próximo, desanimado de cumprir a fé, irmãos. Por quê? Porque foram negligentes. Está dividida a casa, está desunida. Diga misericórdia. Vocês lembram, irmãos, da história de José? José foi vendido como escravo pelos seus irmãos, pelos da sua própria família, ele foi vendido. Mas, quando José teve a oportunidade de abençoar os seus irmãos, ele abençoou. José não guardou mágoa de ninguém, de nenhum dos seus irmãos. José, pelo contrário, ele abençoou os seus irmãos quando ele teve a oportunidade. Então nós aprendemos, irmãos, que um perdão que é negado, uma mágoa no coração pode destruir uma família inteira. Cuidado com um perdão negado. Aprenda a perdoar. Aprenda a ser feliz com a vitória do outro. Seja feliz com ele quando ele for feliz, quando ele alcançar vitórias. Diga aleluia. Então, o perdão, irmãos, ele é como uma cola. Para que serve a cola? Para juntar. O perdão é como se fosse uma cola que junta, que une. O perdão é a cola que une a família. É a cola que junta a família de volta. Glória a Deus, gente. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Vamos orar. Feche os seus olhos nesse momento. Se tem alguém que você está com a mágoa no coração, da sua família, se tem alguém que você precisa perdoar, perdoe agora nesse momento. Se tem alguém que feriu você, ou falou palavras que não deveria ter falado, não chegou para você e pediu perdão, libere perdão para essa pessoa, viva em paz, deixe Jesus limpar seu coração nesse momento, em nome de Jesus. Pai, nesse momento eu oro por esta vida, por esta alma, que libera perdão nesse momento, meu Deus, que o Senhor venha unir esta casa. Se esta família está desunida, meu Deus, venha reconciliar esta casa. Aleluia! Senhor, entra com providência nessa família. Entra, meu Pai, com teu poder nesta casa.
E faz, Senhor, o que o homem não faz, curar. Traz a cura, Senhor.